Olá, tudo bem? Meu nome é George, eu sou aluno do curso de História pela Universidade Veiga de Almeida e essa pesquisa ela teve início com a Bolsa CAPES que eu tive, através do Programa de Iniciação à Docência, onde eu, junto com meus colegas e meu professor orientador, fizemos um trabalho sobre as memórias literárias para as turmas de EJA, o Ensino de Jovens e Adultos. Depois eu fiz um trabalho autoral, no qual eu titulei O Papel das Memórias Literárias nas turmas de NEJA, e onde eu queria trabalhar a memória dentro do ambiente escolar. Quando eu fiz esse projeto, ele era um projeto interdisciplinar, já que meu professor orientador era professor de literatura e eu, junto com meus colegas, éramos alunos do curso de História. Então, nós unimos nossos pensamentos e produzimos esse trabalho. A partir disso, eu passei a ter um novo olhar sobre o uso da memória na sala de aula. E eu comecei a ver não apenas para o uso da literatura, mas para outras disciplinas, como história, geografia, matemática, entre diversas disciplinas do ambiente escolar. Pois eu vejo que essa metodologia de usar a memória dentro do ambiente escolar, ela auxilia o processo de ensino e aprendizagem. Antes de entender o uso da memória na sala de aula, é importante entender o que é a memória. Eu fiz uma consulta ao artigo do psicólogo André Mendonça no site de Bioneuropsicologia da PUC, e ele define a memória como o sistema mais complexo de funções neuropsicológicas, que ela tem a função de recordar experiências impressivas no passado para fazer comparações com experiências atuais e futuras, determinando muitas vezes as atitudes que essa pessoa vai tomar e pode influenciar numa mudança de atitude, numa mudança de vida do indivíduo. Resumidamente, sem usar termos técnicos, a memória ela tem a função de lembrar tudo aquilo que a pessoa viveu, seja momentos bons, momentos ruins, mas momentos que foram marcantes, ou o que ela ouviu, ou o que ela viu. Ecleia Bossi vai dizer que a memória ela deve dar um novo significado, reconstruir e até mesmo reinventar o indivíduo. Segundo Paulo Freire, no livro A Pedagogia do Oprimido, ele defende que o professor deve dar autonomia para o aluno pensar. O professor tem um papel de servir como mediador no processo de aprendizagem do aluno. Ainda segundo Vasco Moreto, um mestre em didática, ele vai defender a visão da perspectiva construtivista socio-interacionista, que ele defende que para um professor obter êxito no seu ensino, ele deve primeiramente dominar o conteúdo que ele está ensinando. Ele deve levar em consideração o contexto onde ele está ensinando, usar a linguagem adequada para o público adequado, prestar atenção nos valores culturais de quem o está assistindo, e ainda, além de tudo isso, ele tem que lidar com os sentimentos seu e do aluno. Tudo isso é importante para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa e que essa aprendizagem seja relevante para a vida dele. Este princípio ele é ainda defendido pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei de número 9.394, de 1996, que no seu artigo 2 diz que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. No seu artigo 3, diz que o ensino deve ser ministrado sobre os seguintes princípios. No item 2, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O item 3, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O item 4, respeitar a liberdade e o apreço à tolerância. E o item 10, valorização da experiência extraescolar. Ao se considerar a memória, a relação entre educando e educador melhora, visto que a educação não é simplesmente transferir conhecimento, mas é uma construção onde o conhecimento ele cria pontes
para essa construção. É necessário que o aluno crie um vínculo com o que ele está aprendendo, pois isso vai facilitar o processo de ensino. O professor veja a visão de mundo do aluno, use as experiências que o rodeiam e interagem com ele, pois ainda segundo Moreto, o conhecimento é uma construção individual mediada pelo social. Muitas vezes o que é ensinado dentro da sala de aula para o aluno não tem nenhuma relevância. Ele muitas vezes é um reprodutor de conteúdo. O professor fala e ele reproduz. É a famosa decoreba, ou em um termo mais técnico, a memorização mecânica. Isso é claro numa educação tradicional, onde o professor é aquele onde simplesmente transmite o conhecimento e o aluno recebe. Mas essa não é a forma mais adequada. Segundo Paulo Freire, ele fala que o nosso papel enquanto professor, enquanto educador, não é falar sobre a nossa visão de mundo, nem tentar impor essa visão ao aluno, mas dialogar com ele sobre a visão dele e sobre a nossa visão, e assim formar uma construção nesse processo de formação. O aluno na sala de aula, ele deve ter voz, ele deve ser o protagonista das aulas. E uma das formas de fazer isso é o uso da memória, tanto individual quanto coletiva. Por exemplo, ao ensinar cálculo, o aluno precisa entender como é que ele vai colocar aquilo em prática. Não é simplesmente ensinar tabuado e falar, toma, decora, memoriza. Mas não, levar para situações práticas, onde ele vai usar aquilo ao fazer uma compra, ao fazer a contabilidade do salário dele, enfim, mostrar na gramática a importância de se ter uma fala adequada, de ter um vocabulário adequado, mostrar na história de onde ele vem, a história dele, a história do lugar onde ele mora, a história do colégio onde ele estuda. Isso não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, cansativo, mas é um trabalho extremamente necessário para nós, futuros professores e os professores atuais. O aluno chega na sala de aula, vai aprender oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, depois vai calcular a densidade material, entender que basta dividir a massa pelo seu volume, depois vai estudar em geografia, planícies, relevos, depressões, história, escravidão, colonização, muitas vezes todo esse conteúdo no mesmo dia, na mesma semana, de forma isolada, ele não consegue fazer uma conexão, um paralelo entre as disciplinas, e às vezes ele pega aquilo ali e só usa na prova. Para ele, a única relevância, a única importância que tem é tirar uma nota no fim do bimestre e assim prosseguir. O professor deve não só passar, mas ele deve trocar conhecimento, usar o contexto do aluno para transformar aquilo em algo útil para a vida dele. E isso tem que ser visto não só no ensinar, mas também na hora de avaliar. Quantos professores já ouviram aquela frase: professor, chegou na hora, deu branco? Fora as temidas colas que todo professor teme. Inclusive, alguns fazem formas mirabolantes dos alunos não colar. Mas será que essa é a melhor forma de se ensinar? É a melhor forma de se avaliar? É necessário que o professor desenvolva a capacidade do aluno atribuir valor ao que ele está aprendendo, não simplesmente reproduzir. E também é necessário entender, não só o professor, mas também o aluno, que nota não reproduz o que o aluno sabe. Tem alunos que são ótimos em outras matérias, mas em uma determinada matéria ele não é bom. Muitas vezes ele aprende de uma forma que não é a forma que o professor está ensinando. Talvez o problema não está no aluno, está na forma como o professor ensina. Talvez está na metodologia que está sendo aplicada pelo professor. Enfim, existem diversos outros pontos que devem ser levados em consideração, não simplesmente uma nota numa prova.
O esforço de quem ensina é fazer com que o aluno desenvolva a capacidade de atribuir significado. Ele dá valor ao que ele está fazendo, ao que ele está aprendendo. No PIBID eu tive uma experiência que foi uma redação que foi aplicada para a turma, e antes nós tivemos um debate com os alunos, onde o tema da redação era violência doméstica e contra a mulher. E houve um debate antes, onde os alunos puderam apresentar o que eles sabiam, se eles já tinham vivenciado, e alguns apresentaram relatos do que tinha acontecido nas suas vidas, do que ele tinha visto, do que ele tinha vivenciado. Enfim, nós demos o lugar de fala para o aluno, e ali facilitou o processo de ensino, facilitou com certeza até mesmo para ele escrever a redação, porque ali ele podia usar o que ele vivenciou para poder aprender sobre aquilo. Um outro caso é a série Cidade dos Homens, onde no episódio da Coroa do Imperador, a professora está tentando disputar com os alunos atenção, e ela não consegue. Existe uma falha grave na comunicação entre professor e aluno, ao ponto de que tudo que ela ensina os alunos não estão conseguindo entender. Os alunos fazem perguntas totalmente fora do que está sendo proposto, até o momento que um aluno levanta e dá uma aula onde o aluno explica de uma forma onde ele usa a memória do coletivo para poder fazer com que os outros alunos consigam entender. E aí eu cito um sociólogo, Felipe Peniolo, que diz que a competência é a capacidade do sujeito mobilizar recursos, visando abordar situações complexas. Eu sei que esse papel do professor não é simples, não é fácil, é um tanto complicado, mas é necessário que o professor seja mediador do conhecimento para o aluno. Ele não precisa conhecer cada aluno de forma individual, mas ele precisa conhecer o coletivo, o local onde ele está dando aula, a cultura daquela região, a regionalidade. Se possível, quanto mais conhecer o aluno, melhor. Quanto mais saber como é que se comporta aquela turma, melhor. É necessário que o professor entenda que a forma de falar varia para o público. Então ele não vai falar da mesma forma que ele fala dentro de uma sala de ensino de jovens e adultos. Ele vai falar da mesma forma para uma turma de 6º ano do ensino fundamental. São grupos diferentes, são pensamentos diferentes, são visões de mundo diferentes, são experiências e memórias diferentes que esses alunos viveram. Um professor que adota a visão construtivista, socio-interacionista, ele deve tomar novas medidas na sua abordagem em sala de aula. A primeira coisa que ele deve fazer é ter conhecimento sobre o que está sendo ensinado. Ele precisa ter domínio total sobre o que está sendo ensinado para que ele possa ter novas metodologias para se ensinar e possa saber lidar com outras metodologias. Outra coisa que deve acontecer é que o professor ele deve ter um conhecimento pleno sobre os alunos, sobre a turma que ele está lidando, de onde são esses alunos, como é que eles se comportam, como é que são esses alunos. Isso é necessário. Outra coisa que deve ficar claro para ambos os lados, tanto professores quanto alunos, é qual a utilidade desta aula, qual a utilidade do que eu estou aprendendo, do que está sendo ensinado. Isso se chama objetivo, que deve ficar claro tanto para professores quanto para alunos. Porque um aluno que quer ser engenheiro vai pensar qual a necessidade de história para a minha vida. Um aluno que quer ser mecânico vai pensar qual a necessidade de química para mim. Um aluno que quer ser auxiliar de caixa vai pensar qual a importância de geografia, de português para a minha vida. Esse tipo de coisa que deve ser pensada na cabeça do professor para ele pensar sobre o que ele está ensinando, qual a utilidade do que ele está ensinando. Se o único objetivo do professor é ensinar para aplicar uma prova, isso deve ser revisto. Ele deve pensar no futuro do aluno. Com qual objetivo, com qual relevância o que eu estou ensinando vai ser aplicado
na vida deste meu aluno. Outra coisa também que tem que ficar claro é que nem tudo que se fala em sala de aula deve ser avaliado. Tem coisas que são feitas para ficarem apenas no imaginário, apenas para nível de debate, construção de pensamento. Outras coisas devem ser elevadas para que o professor veja onde ele precisa melhorar, pontos que ele precisa abordar de uma forma melhor, enfim. Outra característica de um professor que adota esse modelo de aula é pensar na abordagem pedagógica que ele vai ensinar. Ele tem que adequar o que ele gosta de fazer, o que ele é, de acordo com o público também. Não basta simplesmente ele gostar de um modelo, ele saber trabalhar com esse modelo, mas o público para o qual ele está lidando não vai conseguir entender e acompanhar o nível de raciocínio desse modelo. Outra prática que o professor pode estar usando é o saber perguntar, estimular o aluno ao questionamento, a se questionar, a questionar o que ele está aprendendo, a questionar o mundo que ele vive, a questionar o porquê que as coisas acontecem. Quando você, professor, faz isso, você estimula e desenvolve uma capacidade do indivíduo olhar para alguma coisa e atribuir significado, de forma a pegar aquilo e transformar de algo útil para a sua vida. Quando um professor e um aluno ele entra na sala de aula, ambos têm experiências anteriores, têm vivências, pensamentos, visões de mundo que já tinham vivenciados anteriormente antes de entrar na sala de aula. Mas quando eles chegam na sala de aula, ali deve acontecer uma troca de experiência, uma troca de conhecimento sobre o que está sendo abordado, sobre o que está sendo ensinado, para que assim o processo de ensino e aprendizagem seja bom tanto para quem está ensinando, o mediador, o professor, tanto para quem está aprendendo, o aluno. E para finalizar, quero frisar aqui, aprender é construir significados e ensinar é oportunizar esta construção. Muito obrigado.